com a gente. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Tenham acordado bem, tenham dormido bem e tomado um café da manhã reforçado nesse domingo. Acho que Lara encheu um pouco a minha bola. Não sei se é para tanto não, mas obrigado aí pelas palavras. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque me deram uma missão muito importante hoje, que era para falar um pouquinho sobre história. E aí, à medida que vocês estiverem vendo minha tela, vocês falam, por gentileza. Não tenham acesso ao chat, mas aí vocês me dizem se vocês estiverem vendo. Sim, não, talvez, mais ou menos. Pelo chat apitando aí, eu vou dizer que sim. Assim. Boa. Bom, vou começar agora propriamente, né? Primeiramente, bom dia, maior do Nordestão, tudo bem com vocês? Já dei bom dia, mas agora oficialmente bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu acho que é o terceiro e último dia de Mestre King, estou tendo esse privilégio de conversar com vocês, de trocar uma ideia. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom conversar com vocês. E aí, para começar, né? Porque sempre que a gente chega na casa de alguém, a gente tem que se apresentar. Eu queria falar um pouquinho sobre mim. Acho que Lara falou que eu dispenso apresentações, mas eu vou ser humilde e dizer que eu preciso de apresentações. Quem é esse tal desse Sandro, né? Ei, quem é Sandro? Também conhecido como Sandrinho, também conhecido amigavelmente como Sandrinho da Bahia, né? Sou um rapaz que faz engenharia de alimentos na UFS, tenho 22 anos, sim, eu já estou velho, tenho 976 dias de MED. Eu não queria falar quantos anos e meses eu tenho, eu fui calcular em dias. Hoje eu faço 976 dias de média, acho que é um pouco, eu estou um pouquinho de nomédia aí. Tenho um cachorro, um vira-lata chamado Rex, inclusive se vocês ouvirem barulho de latido no fundo, é ele. E sou uma pessoa que gosta, um do meu hobby favorito é basicamente jogar xadrez. As pessoas dizem que eu sou bastante exótico, bastante excêntrico, muito por isso. E aí, falando um pouquinho da minha história, eu entrei lá no dia 13 de julho de 2018, fui efetivado enquanto assessor de projetos da minha J de origem, que é a Ingetec Engenharia Júnior. E aí, só com 5 meses de movimento Empresa Júnior, eu fui, como é que eu posso dizer assim, amigavelmente indicado pelos meus companheiros a me tornar presidente. Passei pelo processo eleitoral, me elegi presidente da minha empresa e estive enquanto presidente dela em 2019. Foi um ano bastante difícil, um ano bastante conturbado. A gente bateu o crescimento lá no finalzinho, quase novembro, dezembro, no sufoco. Pensei que ia sair do MED. Acho que quem nunca pensou que ia sair do MED ficou mais um ano que atire a primeira pedra, inclusive, tá? Pensei que ia sair do MED, ia ficar só como conselho da minha empresa. Mas aí resolvi virar diretor de desenvolvimento do antigo Nerd Feira, né? Já extinto, Descanse em Paz Nerd Feira, que virou, com a regionalização, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, Nerd Central, que posteriormente, com um novo brand, uma nova marca, virou Nerd Alumiar. E em 2020, estive enquanto diretor de desenvolvimento do Nerd Alumiar. E, de novo, né? Pensei que ia sair do MED, ia terminar o ano, ia sair do MED e tudo mais. E aí me enganei novamente, fui enganado já pela segunda vez. E decidi me desafiar a virar diretor de desenvolvimento da Unijunior BA. E aí estou aqui hoje conversando com vocês, depois de toda essa jornada, de todo esse processo, compartilhar um pouquinho. E aí me deram uma responsabilidade muito difícil, que é falar um pouco da história. Quando falaram assim, Sandrinho, eu quero que você toque uma pauta lá no Mestre King, vamos dar um ponto para o Júnior, eu quero que vocês falem um pouco de história, de conquista, de crescimento. Eu falei, putz, que pauta importante, que pauta barril, né? Que pauta, assim, responsa, né? E aí fui lá, peguei todos os meus conhecimentos que eu aprendi no meu processo, na minha cogestão, e vim falar um pouco de história para vocês. Tentei pegar as coisas mais importantes e enxugar bastante, porque tem muita coisa para falar. E aí queria trazer um pouco do contexto e quero que vocês acompanhem um pouco dessa história comigo, que vai fazer bastante sentido. E aí, para começar, né? Tem sempre o começo. O movimento Empresa Júnior surge na França, não sei se todo mundo sabe disso. Lá em 1967 tem a primeira J na França. Não surgiu no Brasil, apesar de ser o lugar onde o movimento Empresa Júnior é mais forte. E aí, no Brasil, ele só veio surgir em 1988, com a primeira J, que foi criada lá na FGV, foi a Empresa Júnior FGV, e aí ele propriamente surgiu no Brasil. E aí, eu gostaria de fazer uma pausa, e eu quero que vocês parem e pensem. Primeira J do Brasil surgiu em 1988. O que vocês acham que aconteceu em 1989? O que vocês acham que foi que aconteceu? Depois de 1988, primeira J no Brasil, o que vocês acham que aconteceu? Vou dar uma dica muito boa, que eu acho que vai facilitar muito. A galera da empresa Júnior Demilfba não pode responder. Pois é. Em 1989, a empresa Júnior Demilfba foi fundada, a nossa primeira empresa Júnior. Eu acho que é muito interessante falar disso, porque começa aí um pouco das nossas conquistas, do nosso legado, um pouco da nossa história. Nossa primeira empresa Júnior foi criada logo um ano depois da primeira empresa Júnior ser criada do Brasil, ou seja, a gente tem muita tradição, tem muito histórico, tem muito legado, principalmente a empresa Júnior Demilfba, que é uma das nossas principais empresas. E aí, depois disso,
Em 1993 surgiu a FEGESBA, não sei se todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas antes da Unijúnior se chamar Unijúnior, ela já se chamou FEGESBA. E aí é muito interessante, esse aqui é o primeiro ponto que eu vou chamar a atenção para isso, que o que aconteceu no ano seguinte vai dar muita clareza de por que a FEGESBA surgiu, que foi o primeiro Enege na Bahia. E aí, salvo engano, acredito que eu estou certo lá pelos registros históricos que eu vi, empresas Júnior, ADM, UFBA e a INFO estavam intimamente ligadas, aí foram as principais empresas que possibilitaram que esse evento acontecesse. O que é muito interessante é que, quando a gente olha para a história, a FEGESBA, que foi a primeira vez que o MED baiano tentou se organizar, tentou criar uma organização para representar o MED baiano, ela surgiu para que a gente conseguisse ter organização para sediar esse Enege, mas logo depois ela não conseguiu ter forças o suficiente para continuar viva, ou seja, depois do Enege ela acabou se dissolvendo. E aí que entra um grande ponto histórico, né? Lá em 1999 surgiu a Unijúnior BA como a gente conhece ela hoje. E é muito interessante perceber isso, que mesmo que essa primeira tentativa de construir a nossa federação, de construir a nossa primeira organização para representar o MED baiano tenha falhado da primeira vez, a rede não parou e anos depois, com toda a sua autopese, conseguiu criar a Unijúnior BA. E aí, junto com a Unijúnior BA, teve o primeiro EG. E aí já quero mostrar atenção para um padrão. Sempre que vocês verem um salto, um avanço no MED baiano, na sua organização, na sua estrutura e tudo mais, isso vai estar intimamente associado com o evento. À medida que isso for acontecendo, eu vou mostrar para vocês. Então, nosso primeiro EG data de 1999. E pelo que sei nos registros históricos, antigamente o EG costumava ser ano sim, ano não. E aí, vamos fazer um pequeno salto temporal e a gente vai para 2003. E aí eu acho que eu vou falar de um núcleo que talvez vocês conheçam, não sei. Que se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer, porque é muito importante para a história de vocês, que é o NED UFBA. Em 2003, o NED UFBA foi fundado. E aí, em 2003, aconteceram muitas outras coisas muito interessantes e importantes que são dignas de serem ditas, que a gente teve o Oxi-Enege, e aí, só para explicar, o Oxi-Enege é porque era o 11º Enege que estava sendo feito, e foi feito aqui na Bahia, e ele foi chamado de Oxi-Enege, só pelo som. E aí, teve uma outra coisa muito importante que eu não sei se vocês sabem disso, que eu acho que é muito interessante de falar, né? Que a BJ surgiu aqui, a BJ nasceu aqui. A BJ tem basicamente a mesma idade teria, né? O NED UFBA virou, né, Salvador, já estou dando um certo spoiler. Mas se você for pensar no contínuo, né, de UFBA Salvador como um todo, tem o mesmo tempo de história da Brasil Júnior, a mesma idade, vamos dizer assim. E ele nasceu aqui. E é uma coisa que, não sei se vocês sabem, mas é uma coisa que a gente se orgulha muito, que a gente deve se orgulhar muito. Afinal, a BJ nasceu aqui, cara. A instância que representa todo o MED brasileiro nasceu aqui, não em qualquer outro lugar. E aí percebam como todos esses eventos, o surgimento do Brasil Júnior, o surgimento do NED UFBA, veio junto com o Enege, da mesma forma que o EG veio com o Unijúnior e a FEGESA veio com o primeiro Enege sediado aqui. Massa. E aí, continuando, eu vou dar um pequeno salto temporal, já que eu só estou falando das coisas que eu acho que são mais interessantes e mais importantes de serem colocadas em voga, vou para 2010. E aí teve o surgimento do primeiro núcleo do interior, que foi o NEG UESC, primeiríssimo núcleo do interior, lá no sul. E aí é muito interessante de perceber que aqui já começava um pouquinho da interiorização do movimento. Aqui já começava um pouco mais, logo depois lá do NEG UFBA, né, 7 anos depois foi criado o NEG UESC. E aí hoje virou o NEG Sul, com a regionalização que hoje é o NEG Elementar. E aqui o movimento já começa a sair um pouco mais da capital e mais para os polos, já começa a criar mais a sua maturidade. E, como eu falei, nesse ano teve o terceiro Enege, que, salvo engano, foi na Costa do Sauípe. Então, percebam, sempre que tem um evento, sempre que tem sempre que os empresários juniores se reúnem, eles conseguem fazer alguma coisa muito massa. Já foi o NED UESC, já foi o NED UFBA, já foi a BJ, já foi o Unijúnior, já foi a FEGESBA. E eu acho que esse é um padrão muito interessante que a gente tem que estar sempre atento. E eu não sei se vocês sabem, mas depois do surgimento do NED UESC, desse terceiro Enege, a Unijúnior BA quase fechou. É muito interessante estar sempre datado lá, que esse aí foi um ano muito de mudança, 2011 para 2012, que teve o quase fechamento. Não conseguimos produzir lideranças para que a gente conseguisse puxar a nossa rede. Então está sempre datado na nossa história. E aí, em 2016, que é o último ano do ciclo que eu estou fazendo, 2010, 2016, a gente tem um cara da Bahia como presidente da BJ, representando a gente no Brasil Júnior. Não sei se vocês conhecem. Talvez ou não, né? Fiquei o spoiler. Vou retomar um pouco à frente sobre esse cara. Não sei se vocês conhecem Pedro Rio. Ele foi, se eu não me engano, fundador e presidente da Optimus, aí de Salvador. Ele passou 3 anos na BJ, 2014, 2015, e 2016 ele virou presidente da BJ. Uma das nossas
maiores referências. E aí, passando para 2017, 2020, a gente já está quase falando de onde a gente está, né? São eventos mais recentes. E aí, eu vou chamar a atenção de novo. Quarta Enege sediado na Bahia, já sediamos 4 Eneges. Isso aqui é um outro marco histórico muito forte, muito foda, uma conquista muito importante. E aí, com esse quarto Enege, aconteceu uma coisa muito interessante também, que foi a interiorização do movimento. E aí, vocês devem estar, tipo assim, tá, Sandro, como assim interiorização do movimento? Nesse ano de 2017, surgiram 3 núcleos. NED Feira, NED Vale e NED Recôncavo. 3 núcleos do interior. E aí é muito interessante de perceber que agora, mais do que nunca, o movimento estava se interiorizando. Então, vamos lá. 2003 foi o NED UFBA, com representatividade ali na UFBA. 2010 foi o NED UESC. 7 anos depois, a gente teve NED Feira, Vale e Recôncavo representando suas regiões. Só que aqui ainda não havia muita clareza de papel em como os núcleos deveriam atuar, como o Unijun deveria atuar com os núcleos, o sistema médio ainda não estava claro. O PE até tinha alguns direcionamentos de como é que a gente poderia fazer, mas ainda não havia total essa clareza. E aí vamos para um dos fatos históricos mais importantes. Em 2018, a Bahia quase foi alto impacto, por muito pouco não foi. Muito pouco. E durante todos esses anos nunca conseguiu esse feito. E a partir desse ano a mensagem começou a ficar muito mais forte do alto impacto, para que a gente chegasse em 2019 e tivesse a regionalização, depois de toda essa interiorização, a gente realmente entendesse. Pô, a Bahia é grande. Não sei se todo mundo já parou para perceber, se todo mundo já reparou, já pegou o mapa e já viu o tamanho da Bahia. A Bahia é grande, não é pequena. A gente costuma até dizer que existem várias Bahias dentro da Bahia. E aí, mais do que nunca, a gente percebe que, poxa, lá vou trazer a realidade, né? Em 2019 a gente tinha o quê? Quase 40 Jotas. E já era muito complicado de trabalhar. Hoje a gente tem 68. Sem os núcleos seria impossível de trabalhar, de dar o melhor suporte possível, de representar e fortalecer o movimento Empresa Júnior Baiano da melhor forma. Então a regionalização entra como uma grande resposta de qual a melhor maneira de trabalhar para as nossas EJs, pelas nossas EJs, qual a melhor maneira de trabalharmos juntos. E junto com a regionalização, a gente teve o primeiro alto impacto da Bahia lá em 2019, muito suado, conquistado lá no finalzinho, com muita garra. E foi uma entrega muito significativa. Já me falaram até, tipo, acho interessante até de comentar, tipo, muitas pessoas desacreditaram muito desse alto impacto da Bahia. Já me falaram da DEC 2019 que quando a Bahia foi alto impacto 2019, pós-juniores, pessoas da BJ pós-juniores ligaram para falar, cara, é sério que é o Unijúnior que a Bahia foi alto impacto? Tipo assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Muitas vezes quando colocaram a meta de que a Bahia ia ser alto impacto, falaram, não, coloca a meta de alto crescimento, a meta de alto impacto é demais para vocês. E aí, contra todas essas ideias de que a gente não conseguiria, de que a gente não consegue entregar os resultados, né? O famoso paradigma de que é um estado grande que não entrega seus resultados, a gente foi alto impacto em 2019. E aí, mantendo a tradição, a gente foi alto impacto de novo em 2020. A gente conseguiu alto impacto da Bahia, a gente conseguiu o primeiro alto impacto do NED Salvador, a gente conseguiu com que o NED Elementar fosse conectado e com que o NED Alumiar fosse conectado. Somente o NED Vale não bateu sua meta em 2020. E aí, uma entrega muito importante, assim, tanto da Bahia quanto do sistema médio. E aí, depois de todo essa passagem histórica, assim, por cima, eu queria que vocês tivessem uma reflexão, assim, comigo. Aproveitando a imagem de Heloísa Papo, né, presidente do Conselho BJ em 2020, queria que vocês parassem, pensassem um pouquinho, só um pouquinho mesmo, e pensassem quem são as referências de vocês. Queria que vocês fizessem essa reflexão comigo e se questionarem quem são as referências de vocês. Pensem uma a 3 pessoas. E por que elas são referências de vocês? Parem, pensem, se vocês quiserem, para vocês terem mais clareza de onde eu quero chegar, escrevam o nome das pessoas e pensem. Pô, fulaninho de tal é minha referência por conta disso, fulaninho de tal é minha referência por conta disso. E aí, uma coisa que eu quero que vocês pensem, que é uma coisa que já me falaram muito, é que as pessoas que são muito referências para a gente, geralmente, são pessoas que sabem o que estão fazendo. São pessoas que têm clareza do que elas estão fazendo, do que elas estão trabalhando. Elas podem não ter todo o estudo do mundo, toda a técnica do mundo. Aliás, estudam muito, geralmente. Mas estudam muito para entender, por serem humildes e saberem que não sabem tudo. Mas são pessoas que sabem muito, que têm muita clareza do que estão fazendo. E aí, tem uma pessoa que é muito referência para mim, que eu já falei dele nesse overview aqui histórico, que ele é muito referência para mim, conheci ele ao longo do meu processo eleitoral e ele foi um grande diferencial, ele foi uma grande virada de chave para mim, para eu ter todo o entendimento de por que eu queria estar aqui, por que eu queria exercer o cargo que eu exerço.
E tem um livro que foi feito, meio que um livrozinho que foi feito pela presidente do Conselho da Unijúnior de 2018, Lona Veiga, que ela coloca grandes lideranças que passaram pelo movimento brasileiro que são referências. E eu tirei um trechinho de lá do que essa pessoa fala, que eu achei muito interessante de compartilhar com vocês aqui hoje. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Rio, e eu vou ler para vocês essa passagem. Ele diz o seguinte, que a maior identificação foi com a base cultural da BJ, o idealismo pragmático. Eu gosto de gente que é sonhadora e quer fazer coisa grande, e na BJ as pessoas são assim. Ou seja, são aquelas pessoas que querem sair do 5 para 1 milhão, mas que vão se preparar e estudar. Aqui no MED Baiano eu não via nenhum dos dois, nem pessoas sonhando alto, nem pessoas fazendo alto. E eu lembro que eu conversei com o Pedro, ele passou muito dessa visão, desse posicionamento, e eu também li no documento lá, que acho que Luana fez entrevista com ele, e isso me chamou muita atenção. Quer dizer, o cara saiu da Bahia, o cara era aqui, ele ajudou na Federação da Ótimos, ele até foi presidente, pelo que eu entendi, lá em 2013 ou foi 2012. Foi para Brasil Júnior, passou 3 anos na BJ, no seu último ano na Brasil Júnior, foi presidente. E ele entendia que ele tinha a percepção, às vezes, que o médio baiano não conseguia nem sonhar, nem fazer alto. Não conseguia nem sonhar além, nem pensar em sonhos maiores, pensar em sonhos que dão medo, pensar em sonhos que dão frio na barriga, mas ainda assim olhar para esses sonhos, olhar como um grande desafio, colocar o medo de lado, ter muita coragem e ir lá e fazer. Ir lá, se preparar e estudar, como ele fala, se preparar e estudar muito, como ele falou no meu processo eleitoral. Falta sofisticação, falta vocês estudarem e saberem exatamente o que vocês estão fazendo e fazerem da forma certa. E eu acho muito interessante quando a gente olha todo esse histórico e olha essa grande referência. Tem várias referências ao longo desse caminho, mas eu trouxe essa, que para mim é uma das maiores, talvez até a maior, e ver que ele fala isso sobre a gente. E eu queria deixar de reflexão, se vocês olham para o Médio Baiano hoje, se vocês olham isso para vocês, para a J de vocês, e reconhecem isso, reconhecem essa falta de sonhos, reconhecem essa falta de estudo, de preparação, reconhecem essa falta de execução, essa falta de pessoas fazendo alto. E aí, nesse contexto, que eu venho com um grande questionamento, né, de qual é o legado que a gente está pegando nas costas. A gente tem toda essa história, se vocês quiserem pensar, né, da FEGESBA de 93, da Unijúnior de 99, do NESD UFBA de 2003, de toda essa história que a Bahia tem, que o MED baiano tem, da ADM UFBA, se vocês quiserem pensar de lá. E eu quero que vocês parem e pensem qual é o legado que a gente tem nas nossas costas, depois de tantas conquistas, depois de tantos desafios superados, apesar de todo o tempo que foi necessário para superar esses desafios, qual é o legado que a gente traz? E eu acho muito interessante de fazer essa reflexão, de deixar essa reflexão para vocês, porque às vezes a gente subestima o quanto do legado que a gente coloca, que a gente tem nas costas. Quantas pessoas passaram por aqui antes e quanta história a gente precisa respeitar para a gente atuar da melhor forma possível hoje. Então, quero deixar essa primeira reflexão, já que a gente está falando de história, já que a gente está falando de crescimento, já que a gente está falando de conquista. E aí, já tô aqui passando um pouco da bola pro pessoal, já que eles falaram, tipo assim, vai lá, fala um pouco de história, fala um pouco do histórico e depois entrega pra gente o que a gente quer falar de hoje. Queria falar um pouquinho de onde a gente estamos. Já que a gente já pegou tudo isso, vamos parar para entender o que essa história, onde é que essa história convergiu, né? E eu gosto muito de dizer, hoje a gente tem mais de 1.000 empresários juniores na rede. Se eu não me engano, aí tem entre 1.200 e 1.300 empresários juniores. Somos 68 EJs, pretendemos terminar o ano enquanto 76 EJs. Estamos nas 5 regiões do estado. Estamos na parte central, né, Salvador, região metropolitana, lá no Vale, na parte norte. No sul, na parte central da Bahia, que corresponde ao Lumiar, que antigamente era Feira e Recôncavo. E a gente está na região oeste também, temos 2 EJs lá. E o plano é que até o final do ano a gente também tenha um NEJ Oeste, um núcleo que represente a região oeste da Bahia. Ou seja, mais uma Bahia representada. Mais uma das grandes entregas da regionalização do sistema médio. Pretendemos terminar o ano tendo entregue mais de 2.200 projetos. E, gente, isso é muito projeto. Muito, muito, muito projeto. E se vocês não quiserem olhar só para os projetos, olhem para o faturamento. Vamos ser mais de 4 milhões de faturamento. Essa é a nossa meta quando a gente olha para 2021, que a gente quer entregar. E isso daqui não é coisa pouca. Isso daqui não é besteira. Isso daqui é todo o impacto de toda uma Bahia, de 5 regiões que trabalham muito, que trabalham de forma integrada. E aí, olhando para tudo isso, de como a gente tá, já peguei todo um histórico, já dei todo um repasse histórico, assim, lá do início da primeira empresa júnior na França, da Bahia, do Brasil, da Bahia, da Unijúnior, da FEGESBA, do primeiro Ened que a gente teve aqui. A gente sabe onde é que a gente está hoje e eu acho que às vezes pode ficar um pouco difícil de pragmatizar o nosso crescimento. E aí, talvez vocês podem se perguntar, né? Eu gosto muito, às vezes, de ser muito pragmático nas coisas que eu falo.
Como é que a gente pragmatiza esse crescimento? Como é que a gente pega e diz assim, pô, a Bahia cresceu, a Bahia está crescendo, a Bahia cresce muito. É sobre isso, sabe? E eu trouxe uns dados aqui, eu sou diretor de desenvolvimento, gente, eu gosto de dados, eu gosto de falar sobre números, sobre dados. E eu trouxe alguns dados aqui que eu acho que podem dar um pouco de clareza sobre como é que a gente pode deixar esse crescimento de forma muito mais pragmática. E aí, prestem atenção comigo, que isso aqui é muito interessante. Lá em 2015, a Bahia, enquanto todo, fez 154 projetos e 196 mil reais de faturamento. E é muito interessante que, tipo, se a gente for olhar documentos históricos, salvo engano, assim, posso estar errado, mas acredito que eu não estou, boa parte desse faturamento ainda vinha da empresa Júnior DM UFBA. A gente ainda tinha as coisas muito centralizadas, ainda era muito prematuro. E aí, quando a gente vai para 2018, e aí, chamando atenção, né, que a gente está falando sempre dos últimos anos do planejamento estratégico, por isso que eu trouxe, a gente conseguiu fazer 897 projetos e 1,4 milhões de reais. É um crescimento espantoso, assustador, quase imenso. É muito interessante também que a mensagem desse pé da rede 2016-2018 falava muito de projetos, mais e melhores projetos. A gente saiu muito daquela cultura do pé 2013-2015 de falar de gestão, de qualidade. A gente pulou para vamos falar sobre projetos, vamos falar sobre entregas, vamos falar sobre impacto. E aí, quando a gente vem para o nosso pé atual, a gente vai, além de mais e melhores projetos, e começa a pensar em ações compartilhadas, começa a pensar cada vez mais em rede, cada vez mais em crescimento, em como a rede permite que a gente tenha toda essa autopoiese para crescer. E eu acho muito do que eu já mostrei um número, mas eu acho que nesse contexto esse número fica ainda mais forte, que em 2021 o plano é entregar 2.200 projetos e 4 milhões de reais. Ou seja, quando a gente olha em 6 anos, de 2015 para cá, o crescimento é muito grande. Muito grande. E aí, crescimento tanto em projetos, quanto em faturamento, quanto em número de empresários júniores na rede, quanto em EJs, quanto em impacto. E aí vai muito de entender que nós, enquanto baianos, nos mostramos enquanto inconformados e pegamos todo o nosso poder de autopoese, todo o nosso poder de fazer diferente, de causar revoluções, e aumentamos cada vez mais a nossa rede e vamos aumentar cada vez mais. E aí, muito nesse contexto que quando eu estava pensando nessa apresentação, estava pensando nesse momento, nessa análise, em tudo isso aqui, eu fui olhar para onde eu sempre olho quando eu preciso de respostas, que é para o planejamento estratégico da rede. E eu gosto muito disso aqui que está aqui, eu vou ler para vocês, né? Acreditamos que esse país será construído por meio da vontade de uma geração inconformada com sua realidade, com a coragem de sonhar e a ousadia de agir. Acreditamos que o Movimento Empresa Júnior forma para empreenderem essa mudança. E aí que entra a grande questão. Quando eu olho para isso, eu gosto muito de pensar sobre esses dois vieses. Gosto muito de pensar de como o Pedro falou lá, do tipo, cara, vocês precisam aprender a sonhar alto, vocês precisam aprender a fazer alto, vocês precisam se preparar mais, se estudar mais. E é aí que entra essa questão, né? Da mesma forma que a gente precisa fazer isso, a gente já começou, a gente é inconformado, a gente tem muita vontade, a gente vai lá e faz, só que a gente precisa fazer cada vez mais. Eu acho que aqui que entra a beleza. A gente já faz muito bem, só que a gente pode fazer cada vez melhor. E a gente não pode parar nunca. Olho muito para essa mensagem que o planejamento estratégico da rede passa hoje, vejo muito sentido, vejo muito direcionamento no que a gente faz, no que a gente precisa fazer e no que a gente vai fazer. E aí é muito nesse contexto que eu venho dizer para vocês, né? Acreditamos em uma Bahia dos 5 altos impactos, acreditamos numa Bahia que vai entregar o seu alto impacto, o impacto da Unijúnior, vai entregar o alto impacto do NES Salvador, vai entregar o alto impacto do NES de Vale, vai entregar o alto impacto do NES Alumiar, vai entregar o alto impacto do NES Alamitar. Temos 4 núcleos e uma federação, temos toda uma Bahia, todo um sistema MEG lutando pela mesma meta, pelo mesmo objetivo, que são esses 5 altos impactos, que são a realização da melhor versão, da melhor entrega que cada uma dessas instâncias e que toda essa Bahia, que todo esse estado poderia entregar enquanto um todo. E aí, olhando para a nossa visão, tá lá, em 2021, seremos uma Bahia mais empreendedora, construindo uma federação alto impacto. E essa é, desde 2019, a nossa visão, é o nosso horizonte, é a nossa grande entrega. E esses 5 alto impactos, eles vão lado a lado com essa entrega, sendo a concretização da melhor entrega que o sistema MEG baiano hoje poderia entregar. Olhando para todo esse histórico, tudo que a gente traz nas costas, todo o nosso legado, todas essas pessoas que vieram antes da gente, que lutaram para representar o nosso estado da melhor forma, hoje a gente está aqui com toda essa responsabilidade nas mãos, mas também com todo esse poder, com todo esse potencial,
sendo capazes de converter esse potencial em potência para mostrar o verdadeiro valor da nossa Bahia. E aí, diante de tudo isso, eu queria só dizer para vocês que nós somos os líderes que fazem. Nós somos a resposta da nossa Bahia, nós somos a resposta para esse ambiente empreendedor que a gente quer criar. E é isso. Eu adorei compartilhar esse momento com vocês. Acho que eu falei muito, eu geralmente falo um pouco. Eu queria tirar esse momentozinho final para bater um papo com vocês, para saber o que vocês pensam sobre tudo isso, para saber o que vocês acharam. Mas, no mais, eu espero ver vocês no EDLBA semana que vem. Adorei estar aqui no Mestre King, adorei tocar essa pauta com vocês. É sempre bom conversar com o Ney Salvador. Gosto muito de vocês, acho que a galera da Dex aí sabe. E é isso. Se vocês estiverem aí, por favor, deem um sinal de vida e comecem a bater papo comigo, que eu adorei tocar esse momento com vocês. E aí, galera, As perguntas, pessoal. aqueles minutinhos de silêncio, né, constrangedor, mas eu gostaria de compartilhar uma coisa aqui que eu acho que é interessante, e aí também abro para vocês se quiserem compartilhar, porque eu não sei vocês, mas eu gosto muito de história, eu gosto muito mesmo de história, tanto do nosso movimento quanto das nossas empresas, e ontem eu estava junto com o Nanda fazendo a recepção dos trainees da Info Júnior, sendo um pouco clubista aqui. E eu justamente falei nesse momento também da história da Info Júnior. Sandrinho falou um pouquinho do Oxenege, que a Info Júnior fez junto com a empresa Júnior em 2003. Então, são coisas assim que eu gosto de relembrar, né? De pegar vídeos de 9 anos atrás, de ver, sei lá, quem foi a Dex de 1998. Né? Eu sei que algumas EJs são mais novas, outras mais velhas, mas mesmo assim a história é uma coisa que brilha muito nos meus olhos. E eu recomendo assim a vocês a procurarem mais sobre a história de vocês, procurarem o que fez com que as pessoas abrissem a EJ que vocês estão hoje, ou então se vocês tiverem o privilégio de abrir a EJ de vocês, que eu acho que esse é um privilégio que eu gostaria muito de ter, se sintam muito responsáveis por ela e se vejam no futuro daqui a 5, 10 anos, com as pessoas procurando você para entender também o que foi que te motivou a começar essa história. E aí eu convido a vocês a contar aí, se vocês já pesquisaram sobre a história de vocês, o que vocês acham de mais interessante. Eu tenho diversos pontos na história da InfoJúnior que eu acho super interessante. O primeiro deles que foi a primeira EJ de computação do Nordeste, então isso para mim já é um marco gigantesco. Tem também o fato de que muitas vezes, Nanda estava contando ontem também, uma EJ acaba gerando o surgimento da outra. Então, por exemplo, ontem eu estava contando um pouco sobre como um dos fundadores da Optimus, ele era um membro da Info, e aí ele mudou de curso, foi para automação, e aí ele abriu a própria J. Então, tem essas histórias assim que sempre acabam se convergindo. E, enfim, se vocês tiverem algo interessante para falar, a galera que é mais antiga aí, enfim. Bom, então vou aproveitar e pegar o gancho já de que o Caio deixou. Vou vir aqui falar um pouco pela Optimus em si, porque o nome de fato de Pedro Hill, como a Caio falou, para conhecer as próprias CJs, não tem como. O nome de Pedro Hill ecoa por essa J, não tem como a gente não saber que Pedro Hill foi o presidente do ano de 2013, federou Optimus Júnior, foi o presidente da BJ. Sempre que entra treino novo, sempre que tem às vezes tem alguns eventos que eram presenciais, tipo Sábado Nerd, por exemplo. A galera tentava chamar Pedro Hill. Então a galera da Optimus que tá aqui nessa vez tá careca de saber da história de Pedro Hill, não tem como, muito bom. Quando você ouve mais a fundo sobre as histórias que ele viajar para São Paulo, com um dinheiro que ali aquilo, que ele tava no encontro lá, acho que foi na Europa, e tinha que chamar ele de volta aqui para ir para o Senado discutir coisa de lei de última hora, e a BJ pagava, ele voltava, os perrengues que ele foi passando. Essas são histórias muito engraçadas, então é sempre bom estar relembrando, porque quando fala assim, parece que foi tudo suave. Ele entrou ali, 2013, pá, virou presidente da BJ, sancionou a lei ali, pronto, acabou. Mas por trás tem todo... Nossa, é um desfiladeiro que os membros da Options estão cansados de ouvir, e a gente sempre fica bastante orgulhoso de ouvir o nome dele. É realmente um marco pra gente.
E sempre que a gente chama ele pra cá, ele traz bastante coisa. Tá aí hoje, inclusive, pra quem não sabe, tá aí no Forbes Under 30. Saiu lá, tá com a Clark aí voando. O cara não para, saiu do movimento. É um exemplo incrível de realmente um, do propósito da gente, né? De formar jovens empreendedores mudando o país. E, realmente, conhecer a nossa história é muito importante e inspira muito. Nossos membros aqui, a gente tem alguns que olham para Pedro Rio e fica completamente assustado e também quer fazer a mesma coisa. Então, galerinha aqui realmente não sabe a própria história, por assim dizer, ou não tem muito internalizado, busca alguma coisa que sempre vai ter uma história boa, não tem como. Só dar um adendozinho à fala de Luiz, eu acho interessante também que a Clark, que hoje em dia é a empresa que Pedro Rios fundou, ela é fundada juntamente com dois outros presidentes da Info, que é Vitor Kopke e também Danilo Rocha, que foi presidente de 2010, e Vitor Kopke, o presidente de 2013, que ele também participou da BJ, enfim. Então, eu acho muito interessante também como isso acontece muito, né? Tipo, empresários juniores se juntam e criam novas empresas e, tipo, fazem novas histórias também fora do movimento. Então, isso é muito massa. E aí, galera, me contem um pouquinho aí como foi que surgiu a Cálculos, como foi que surgiu a Atenas, como foi que surgiu a ESA, a produtora. Sei que tem nomes aí como Tice, que tem muita história. TM, Alinhavo. Tô curioso, gente. Eu quero saber como é que vocês surgiram. Tipo, podem contar qualquer coisa. Sei lá, hoje o meu membro ele trabalha na Petrobras. Hoje o membro ele fundou tal empresa que eu nem fazia ideia, mas ele fundou. Então contem aí. Eu quero ouvir de vocês mesmo. Boa, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Massa. Eu sou Renata, acho que eu não apareço tanto assim, porque eu não faço parte do conselho, então sempre que tem pauta aberta eu tô aparecendo. Mas eu sou Renata, eu sou da produtora. Eu acho que a produtora tem muita história, assim, se eu for falar onde é que a nossa galera tá hoje, eu vou ficar aqui o dia inteiro, porque a gente trabalha com muitas coisinhas, né? Então a gente trabalha com várias áreas, assim, da comunicação. Então tem gente espalhada pela Bahia toda, pelo Brasil todo, pelo mundo todo, em vários lugarzinhos diferentes. Mas eu acho assim, que um dos pontos que para mim é sempre muito marcante da nossa história, a gente já vai fazer 20 anos de história esse ano, né, em 2021. A gente está aí há um bom tempinho, várias pessoas que passaram no médio também. E para mim uma das coisas assim mais marcantes é a primeira J de comunicação da Bahia. Acho que é um título muito massa e principalmente que a grande maior parte assim, tipo, esmagadora das nossas lideranças dentro da produtora foram femininas. Então, para mim isso é uma coisa assim, sabe, de se apreciar demais. É uma coisa que eu tenho muito orgulho. Em 2021 também a gente tem uma DEX 100% feminina. Também bate muito aí no meu coraçãozinho. Então eu gosto muito. Acho que é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E aí, Eu gente? acho, eu Não, acho que pode uma falar. coisa bacana também é essa importância de passar a história para gerações, né, dentro da EJ. Eu sou da DV, de origem, e uma das coisas que mais me chamaram a atenção no PT foi justamente isso. O primeiro desafio como trainee foi a gente pesquisar sobre a história da empresa. Então, era caçar aquela galera de 2012, assim, para perguntar aí o que estava rolando nessa época. E, nossa, foi um desafio, assim, muito gratificante, porque você começa a entender o que de fato é aquela empresa e a importância daquela empresa para todo um ecossistema, assim. Então, a gente está aqui conversando sobre história e tal, e se alguma EJ, tipo, não tem ideia de como passar isso, acho que é um bom caminho, assim. Fazer desde o programa trainee as pessoas terem conexão ali com a história da empresa. Eu ia comentar, sim, um pouco rápido sobre essa questão da história, porque para mim é o que trouxe muito peso, né, para minha jornada dentro do MED.
Até semana retrasada eu estava conversando com a nova leva de trainees da ADM UFBA, né? Enfim, já saí de lá e tal. Sou ex-membro, eu tô como presidente do conselho do Núcleo, mas não sou mais membro de lá. E aí foi a primeira vez que eu voltei assim, né, agora de fora para conversar com a galera da empresa e tipo, foi um momento muito, muito massa. E o que eu sempre tento trazer muito é justamente o peso da história, né? Como o Sandrinho falou, a gente teve o privilégio, né, de ter pessoas na escola de administração da UFBA que souberam no movimento Empresa Júnior lá em 88, que foram para São Paulo e entender o que era, que voltaram para a Bahia, né, com uma sede assim enorme de fazer alguma coisa, né? A história é um pouco engraçada porque as pessoas que fundaram a Empresa Júnior compunham uma chapa que perdeu uma eleição para o DA. E aí, como eles já tinham uma organização, né, já era um grupo assim que tipo, enfim, queria fazer alguma coisa diferente e não conseguiram no DA, descobriram o movimento Empresa Júnior lá lá em São Paulo, na FGV, e trouxeram para aqui também. Então, de lá, né, a história do movimento Empresa Júnior já começa na inquietação de precisamos fazer algo. Então, acho que é uma responsabilidade que a gente tem de manter viva essa inquietação, né, de que se tem alguma coisa que não está legal para a gente tem que ser inquieta, a gente tem que mover o que for necessário para mudar. E é o que eu sempre trago muito, né? Tipo, poxa, principalmente para os trainees, vocês estão entrando num lugar, né, que tem 31 anos de história, né? A ADM UFBA esse ano faz 32 anos e tem, tipo, a maioria das empresas do mercado, né? A gente vê que se a gente for parar para estudar, o índice de mortandade assim das empresas hoje no Brasil é de 3, 4 anos. As empresas de mercado que nascem, né, e quebram por algum motivo rapidamente. E aí a gente tem uma empresa conduzida por jovens que está há 32 anos, né, transformando, né, a educação empreendedora da Bahia, do Brasil, e que ajudou a construir o movimento Empresa Júnior, né, no Brasil, assim. A Bahia tem esse papel, como o Sandrinho falou, foi aqui que surgiu, né, diversas coisas grandes do movimento Empresa Júnior. Né? Enquanto Salvador é a primeira capital do Brasil, a Bahia também é o lugar que deu corpo ao Brasil Júnior. Né? Então, a Bahia, Salvador tem um papel de protagonismo muito importante na história. Então, vocês, né, que estão em cargos de liderança agora, e que vão assumir cargos de liderança no ano que vem, enfim, se prender a esse papel do movimento é muito importante para não perder o brilho no olho de estar aqui dentro. Vou falar um pouquinho da história da Projecta também, já que a gente está aqui nesse momento de relembrar onde o nosso movimento começou. Eu estava até falando sobre isso junto com o Caio ontem na Info, como ele citou. E a gente sempre fala que a Projecta ela surgiu de uma história de amor, de um romance, porque a fundadora da Projecta, ela namorava um membro da Engetop. E aí ela via ele sempre participando das coisas da Engetop, indo para evento, tendo toda hora, não posso ir para isso porque eu tenho coisa da empresa Júnior. E ela começou a se interessar por isso e procurar saber mais. E ela falou, também quero ir para a NEG, também quero participar disso, também quero viver essas coisas. E aí ela fundou a Projecta. E outro ponto muito importante que determinou muito a nossa história é que o nosso propósito ele surgiu de uma limitação que a faculdade colocou. Então, tipo, quando a Projecta foi ser fundada, a faculdade foi muito contra, porque eles achavam que a empresa Júnior ia roubar os clientes dos arquitetos que estavam se formando e da galera que já estava no mercado. Então, eles queriam a todo custo impedir, mas surgiu a ideia de atender quem não estava sendo atendido. Então, quando levaram a proposta para a faculdade de que a Projecta não ia roubar os clientes deles, nem de quem estava se formando, eles aceitaram essa condição de que a Projecta ia atender apenas classe C e D, que era um mercado que estava completamente abandonado, assim, por todo mundo que estava na área. Era um serviço muito elitista, ainda é hoje, mas a gente tem tentado mudar isso a cada dia. E a empresa se encantou por isso e realmente virou nosso propósito. O que move a Projecta hoje é disseminar a arquitetura transformadora e atender quem não poderia antes
ter acesso a esse tipo de serviço. E aí, alguém mais? Alguém mais, galera? Tem algum membro fundador aqui? Alguém fundou o CJ? Essa seria uma boa história. Alguém? Eu gostaria de falar, então. Já que meus amigos diretores estão perdoando aí o clubismo, acho que eu vou ser clubista também e falar um pouquinho da Alfa, mas eu queria pedir licença para falar não da fundação em si da Alfa, como tudo começou, mas sim de quando eu entrei aqui no movimento, lá em 2018. Sim, eu sou de Nomé, já assumo isso hoje em dia, mas que foi quando começou a minha história e também foi quando começou o impacto que a minha Jota tinha na minha vida e que eu não imaginava que fosse ter com um tamanho tão grande. Tudo começou, eu me lembro, lá no ESG Bahia, 2018, aqui em Salvador, no hotel, enfim, eu ainda era trainee, não entendia muito bem como funcionava o movimento, não sabia nem se eu queria continuar ali, ou por que eu estava ali, mas eu só estava indo, até que cheguei ao ESG Bahia, participei, eu lembro das diversas rodas, assim, né, que a gente fazia para cantar os hinos das EJs, a gente batucava, a gente gritava, a gente cantava, a gente também comemorava, né, as vitórias dos outros, como a gente sempre costuma fazer, e eu lembro que naquela época tinha o calor humano, tinha tudo de bom e tudo que a gente tem saudade nos últimos tempos. E para mim tudo começou ali. Foi ali que eu consegui perceber, né, a importância do movimento, a importância da Alfa em si. E foi aquilo também que me motivou a estar aqui hoje, por exemplo, líder de instância, fazendo não só pela Jota de origem, mas também por toda uma rede. Então, para mim, é isso que eu gosto de lembrar realmente quando eu penso como tudo começou, na história do movimento. E eu fico curiosa também para saber quais são as histórias das pessoas que entraram há pouco tempo. E eu espero que o NED possa fazer parte disso, assim como o NED UFBA na época, né? Fez parte junto com a Unijúnior e as outras instâncias também, naquele evento de Bahia, que eu não fazia ideia de que ia ser tão importante para mim e na minha jornada aqui dentro. Massa. Então, acho que eu vou falar um pouquinho também sobre a Otimiza, assim, que vocês me deixaram muito inspirada, assim. Então, a Otimiza surgiu em 2011, então esse ano a gente faz 10 anos aí de existência, e surgiu com uma liderança chamada Luiz Leão. Luiz Leão, ele foi da Letra Júnior, e aí ele decidiu mudar de curso, né, para engenharia de produção, e foi aí que ele montou, assim, mais de 30 pessoas dentro da UFBA, né, e ele decidiu criar a Otimiza. E desde então, a gente foi, em 2012, né, a gente se filiou aí à UNESG UFBA, né, na época, e depois à Unijúnior. E aí, desde lá, a gente ficou conhecido, assim, no movimento empresário júnior como Maré Vermelha, né, por conta das nossas solos vermelhas, assim, que sempre estavam presentes nos eventos. E, além disso, uma coisa que sempre marca a Otimiza é o quanto a gente, depois da IJ, né, o mesmo dentro da IJ, a gente é alinhado às instâncias, né? A gente tem aí, por exemplo, Fernanda Lavinha, que foi uma grande liderança que participou, assim, da troca, né, do UFBA para o NES Salvador. E fora isso, as outras lideranças, assim, que sempre participam e sempre lideram, né, as instâncias. Eu gosto muito de sempre lembrar dessa história. E hoje a gente tem uma pessoa aí que está aí na BJ, uma pessoa que é muito bem representada e otimiza, que é a Roberta. A gente tem muito orgulho, assim. E é isso. Acho que a Otimiza tem muito, muito mais pela frente e está sempre crescendo. Eu acho que é isso. Alô? Eu fiquei com vontade de falar também. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, claro. Ah, sim. Eu não estava na fundação da Atenas, mas eu entrei assim... A Atenas foi fundada em 2017
e foi a terceira tentativa de fundar uma EJ lá em Biologia, porque a área em si não é muito propensa a isso, sabe? Lá no IBio ainda, o Instituto de Biologia, rola muito... A galera entra e você tem dois caminhos. Ou você segue carreira acadêmica, vira pesquisador, ou você vai para a licenciatura e vira professor. Esses são os dois caminhos que são apresentados. E biologia é muito mais do que isso. E também tendo surgido a necessidade também da gente ocupar um espaço no mercado que a gente reclama, tipo, não, o meio ambiente, estão destruindo a natureza, e não sei o que lá. Sendo que a gente que tem nós temos também os artifícios, habilidades, não sei a palavra certa, mas a gente tem a coisa para atuar de forma correta na área ambiental, no mercado. E aí, a Atenas também enfrentou muita resistência dos professores, que tem professores também que faziam coisas da área ambiental, de gestão ambiental, e aí rolou isso de, porque é uma concorrência, e também por parte dos alunos, por conta de ter essa visão que o empreendedorismo é algo elitista, e que vocês vão se vender para o mercado, não sei o que lá, o capitalismo. Travou só pra mim, galera. Clarinha, eu acho que você travou no final. Quando os professores criticaram o capitalismo, você travou. Isso não é um símbolo do golpe. Não sei o que é. Vamos ver se ela consegue voltar. Deve ter sido a internet. Acho que ela caiu. Vamos ver se ela volta. Mas se não, quem quiser ir também continuar essa onda, eu tô amando, viu, gente? Conhecer a história de vocês. E vai ficar tudo registrado, o que eu mais amo, registrar a história, tudo gravado para no futuro vocês falarem assim. Trainee, você sabe qual é a nossa história? Você pode ver também aqui nesse nosso evento, um pouco sobre a história de todo o nosso estado, com o Sandrinho e da nossa Jota. Deixa eu só dar uns minutinhos para ver se Clara volta. E como eu disse também... Alô, eu jurava que tava todo mundo me ouvindo ainda. Eu tava falando aqui, tipo, não sei o que lá, e tô preta. Oi, Clara. A gente ouviu uma boa parte. Travou na parte que você falou que os professores achavam que era capitalista. Tá ouvindo aí? Sim, os professores e os estudantes, porque também tem esse ponto aí. E aí, hoje em dia, a gente ainda tenta lutar contra isso. A gente está se aproximando mais dos professores, alguns professores que chegaram assim novos e tal. Porque lá no IBio também tem isso de como todo mundo que está lá, tipo, todo professor que está lá praticamente tem seu próprio laboratório, tem sua própria linha de pesquisa. Então, é meio longe, assim, para você falar com ele, sabe? Dependendo da pessoa que você fala, você sente bem grande aquela coisa assim, tipo, eu sou um rei do conhecimento. E aí, a gente não tem muita proximidade com essa galera. Mas, ultimamente, a gente tem se aproximado de alguns professores e algumas pessoas que veem a gente sem esses preconceitos que eu não sei exatamente de onde tiraram. Mas até porque as pessoas que fundaram Atenas e a galera que sempre participa são sempre pessoas assim muito acessíveis, sabe? A gente que também esteve envolvida com outras coisas dentro do bio. Mas, enfim. Aí agora, eu não lembro onde eu estava exatamente. Eu lembro que eu falei, depois que eu caí, eu falei várias coisas tocantes, assim, só que eu não tô conseguindo lembrar agora. Assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Atenas ainda, apesar da gente ter pouquíssimos membros atualmente, e a gente não ter, assim, um grande portfólio de
de projetos e história, tipo, a gente fez isso, a gente faturou tanto. A gente anda devagarzinho, mas eu ainda sinto muita vontade de lutar pela Atenas e continuar aqui, sabe onde eu tô. Então, eu também tô há muito tempo na Atenas, eu entrei em 2018 já. E eu tô de boa, entendeu? Aqui, fazendo parte. Eu gosto muito dos eventos, eu gosto muito do NEG. A gente também teve essa história quando a gente se filiou, a gente se desfiliou, a gente se filiou de novo. E nessa segunda filiação, eu que fui. Fomos eu e a presidente da época. Foi massa, foi naquela parte do Colabore, no Parque da Cidade. Foi legal, estava super nervosa, mas foi muito divertido. E é isso. Estou muito contente e fico muito feliz de fazer parte do MEG. Mais alguém, galera? Mais alguém? Se não tiver, tudo bem. Deu pra ver aí várias histórias. Gostei que algumas pessoas interagiram. Fico feliz, assim, de entender mesmo a história de vocês. Não sei se também se vocês têm registros, assim, eu digo fotos e coisas do tipo. Eu amo essas coisas. Se vocês tiverem, mandem, compartilhem, porque eu amo ver aquelas fotos, assim, de pessoas antigas, assim, pelo menos da Info, né? Tipo, dos anos 90, com aqueles computadores, assim, deste tamanho, e fazendo código e, enfim. A gente tem uns vídeos no YouTube, assim, que são as pérolas das pérolas. Eu amo demais os vídeos antigos da Info, que são, tipo, um vídeo, assim, todo mundo se apresentando que nem uma sitcom, aí todo mundo fazendo assim, tal pessoa, tipo, acho genial. Enfim. E aí é isso. Eu acho que dá pra gente finalizar o nosso momento. Depois compartilhem a história mais com a gente. Eu, como disse, amo história. E é isso. Eu vou abrir agora o espaço, na verdade, para Sandrinho. Tanto para ele se despedir desse momento, falar o que ele achou, e convidar a gente também para um evento muito importante que está vindo aí no final de semana que vem. Enfim, Sandrinho, a palavra é sua. Obrigado, Caio. Gente, obrigado pelo espaço, pelo momento, pela atenção. Eu adorei ouvir as histórias, eu adoro ouvir as histórias. Vocês são clubistas, mas eu adoro porque é com muito amor e carinho, percebo muito na voz, na fala de vocês. Mas a gente tem que respeitar a história que a gente tem, né? A história que as organizações da gente têm e tudo mais. Então, é bonito ser clubismo com amor e com responsabilidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por terem me chamado. E espero ver vocês semana que vem no EDL. Caio já deixou aí. Quem tiver com dúvida, olha lá no Instagram. No Mais É Isso, eu tô aqui. Foi um prazer. Beijão, aproveitem. Sei que agora vai ter uma pauta muito boa aí. E depois vai ter um convidado muito especial também. Fiquem de olho. Bom domingo e tchau, tchau. Show, galera. Valeu, Sandrinho. Valeu, Sandrinho. Valeu, Então, Sandrinho. Muito obrigada. Minha Dex está pronta aí para a nossa pauta. Quem vai compartilhar? Ou eu compartilho? Deixa eu ver. Você tá com a carinha de quem quer compartilhar. Concordo, viu? Eu preciso primeiro pegar o link. Se alguém quiser me Tudo mandar. bem, meu amor. Ô, Caio, antes de você compartilhar, você não tá vendo o grupo, mas você precisa colocar uma coisa no seu slide. Olha aí, antes de compartilhar, por favor. Obrigada. Desculpa, gente, Gente, pelos gato. técnicos. Peraí, rapidão.